Vamos lá. Simbora com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Sou o professor Eduardo Galante e estou aqui com a missão muito especial para justamente com você caminharmos rumo à sua vitória. Nós vamos falar sobre uma legislação institucional, vamos falar especificamente sobre a resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta resolução, que é de 2017, uma resolução muito interessante, possui informações muito detalhadas e, é claro, eu conto com a sua participação, com a sua alegria, com a sua determinação para que a gente possa, então, desta forma, buscar todas aquelas informações necessárias e eu tenho certeza que você quer muito. Para isso, então, eu, professor Eduardo Galante, se Deus quiser, terei a missão de conduzi-los nesta preparação. Vamos lá, então? Simbora que o professor partiu a aprovação. Qual será o objeto do nosso estudo? Então, trata-se da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público número 23. Esta importante resolução, ela cai em todos os concursos de Ministério Público do nosso Brasil. Cai em todos. Professor, eu vou fazer o concurso do Ministério Público de Roraima. Cai. Professor, eu vou fazer o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Cai. Então é uma legislação extremamente importante e eu espero que você goste, tá bom? Esta legislação, ela trata especificamente da regulamentação lá dos artigos 6º, inciso 7º e 7º, inciso 1 da Lei Complementar número 75/93, não é isso? Que é a Lei do Ministério Público da União, além dos artigos 25, inciso 4º e também 26, inciso 1 da Lei Orgânica do Ministério, que no caso é a Lei, no caso, 8.625. E aí, evidentemente, aqui nós podemos assim sintetizar. Professor, tem como o senhor sintetizar sobre o que nós falaremos? Tem. Nós falaremos especificamente sobre a instauração e a tramitação do inquérito civil. Então, para o nosso resumo, se você assim puder, eu gostaria que você então colocasse esta informação. Ao longo do nosso curso, então, podemos dizer assim de uma maneira sintetizada, nós vamos tratar sobre a instauração e sobre a tramitação do inquérito civil no âmbito do Ministério Público. Anotaram? Então, eu sempre recomendo que nas nossas aulas você faça um grande resumo. Não é isso? Porque a ideia aqui é justamente apresentar a você as ideias da prova. Para isso, eu, professor Eduardo Galante, estarei à frente desta missão. Como eu disse, meu nome, então, é Eduardo Galante, e mais do que isso, sou mestre em Direito, com uma longa trajetória na preparação de candidatos para concursos públicos e exame da ordem, sou servidor público aposentado e trabalho há pelo menos 20 anos com concursos públicos. Desde já quero me colocar à sua disposição através do nosso fórum oficial, além disso também nas nossas redes sociais, sou um professor extremamente midiático e se você quiser falar comigo, eu estou no LinkedIn, eu estou lá no Face, no Instagram, @professor Eduardo Galante. Belezinha? Tranquilos? Bem, a vocês também agora que estão aqui comigo, eu quero fazer algumas observações. Olha só, vem aqui com o professor. Antes mesmo de começar o curso, eu gostaria de fazer inicialmente uma solicitação àqueles que são bacharéis em Direito. Vocês irão observar que ao longo do meu curso, eu farei o uso de uma linguagem mais informal. Isso poderá gerar um certo desconforto a vocês, mas por favor, levem em consideração que este curso aqui, nós temos alunos matriculados de todas as carreiras, e não especificamente só do direito. Portanto, uma linguagem informal será capaz de atender a todas as demandas, mas isso não significa e nem significará perda de qualidade. E mais, o meu curso, necessariamente, ele é pautado na objetividade, e há uma razão de ser. Como professor de legislação ao longo dos últimos anos, eu percebi que vocês
tem, né, uma certa rejeição a algumas ferramentas pedagógicas, como, por exemplo, mapas mentais e também leis esquematizadas. Parte gosta, mas parte não. Bem, eu fui obrigado, então, a encontrar um meio termo. Este meio termo, no caso, são as dicas. Então, o nosso curso será disposto em forma de dicas, ok? Nestas dicas, nós teremos, então, ali a missão de identificar as principais ideias. Não farei muitos comentários doutrinários, aliás, quase nenhum. Porque o que cai na prova é a literalidade das ideias. Então eu não quero ocupar a sua mente com informação além daquela que é necessária e também não quero ocupar o seu tempo além do que eu preciso, mesmo porque o edital é gigantesco. E mais, como este assunto é cobrado em prova? Em regra, este assunto ele é cobrado levando em consideração aquelas máximas, ou seja, a banca vai trocar uma palavra, uma expressão, vai acrescentar uma informação ou vai omitir uma informação e com isso então fazer com que o tema fique errado. Tá bom? Então fica aí esta dica para vocês. Simbora pro curso então com o professor. E eu, você, o nosso diretor, todos nós aqui então, simbora com Deus buscar as informações a respeito da resolução então do Conselho Nacional do Ministério Público número 23, esta importante resolução que pode assim ser sintetizada. Ela trata especificamente ali então sobre, como eu disse a vocês, ela vai tratar especificamente sobre a instauração e também, como eu disse, sobre a tramitação do inquérito civil. Então, instauração e tramitação do inquérito civil. É esse o tema da nossa aula. Vamos começar aqui então pela instauração. Gente, como deve ser a instauração de um inquérito civil? Existem parâmetros para que isso ocorra. Isso não pode ser feito de jeito nenhum sem parâmetros. E no caso a resolução trouxe, no caso, esses parâmetros. Então, simbora comigo aqui. Eu quero que você agora fixe nos requisitos que são necessários para a instauração do inquérito civil. Vamos aqui então identificar o objeto agora da nossa observação. Eu quero então que você observe aqui comigo quais são então os requisitos necessários para a instauração de um inquérito civil. Primeira coisa que eu preciso ter em mente, o inquérito civil, gente, ele tem natureza unilateral e mais, é um procedimento administrativo de natureza facultativa. Isso há uma razão de ser. Significa dizer que eu posso dispensá-lo caso eu me convença, no caso do Ministério Público, que eu tenho elementos necessários, mais do que necessários, para que eu possa, então, fazer ali a propositura da minha, por exemplo, denúncia, um exemplo, tá bom? Então, trata-se de um procedimento de natureza unilateral e facultativa. Não esqueçam destes detalhes. E mais, qual o fim? Bem, para que será feito, então? Qual é a finalidade que nós temos ao instaurar um procedimento desta natureza? Nesse caso, gente, o inquérito, tá? Ele será instaurado para, primeiro, apurar fato, gente, que possa autorizar ali a tutela dos interesses e dos direitos, tá? A cargo do Ministério Público. Aqueles, então, que a lei tutelou ao Ministério Público, definiu que o Ministério Público, então, era o responsável por aqueles interesses ou direitos, levando em consideração a legislação vigente aplicável ao caso. E isso significa dizer o seguinte: esse inquérito, na realidade, ele vai servir de preparação, gente, para o exercício das atribuições institucionais. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer que esse inquérito, ele vai fomentar, ele vai servir de base para que o Ministério Público possa fomentar, para que ele possa exercer as suas funções, no caso, institucionais. É isso, gente. Essa é a função do inquérito civil. Sem qualquer juridiquês, significa dizer o seguinte: olha, quando o Ministério Público for exercer a sua missão, ou como fiscal, ou como parte do processo, ele então poderá utilizar aí esse inquérito civil para justamente ali fomentar, no caso ali, trazer subsídios para que ele exerça essa atividade. Então essa primeira dica aí é muito importante, é interessante que você tenha um olhar sobre ela, um olhar muito atento. Ainda, o inquérito civil, gente, como regra,
ele não é condição de procedibilidade para se ajuizar ações a cargo do Ministério Público. Esse inquérito civil também, ele não é condição para que se possa realizar outras medidas em relação àquelas atribuições do Ministério Público. Pode ser que na prova você, no caso, encontre uma questão do tipo: o inquérito civil, ele é prescindível. Ele é prescindível. Então ele não é condição, então, única ali para que se possa ali, no caso, propor uma ação ali por parte do Ministério Público. Não. Se o Ministério Público entender que tem outros elementos ali que podem subsidiar a sua missão, ele pode dispensar isso aí, tá bom? Bem, cuidado! Então vamos aqui guardar mais uma ideia para o nosso resumo. Guarde, o inquérito civil não é condição, então, de procedibilidade para se ajuizar ações a cargo do Ministério Público. Nesse caso, vamos agora partir para uma outra ideia. Mas vamos então partir que esse inquérito civil seja instaurado. Como que se poderá então, como deve ser o início, como que se instaura um inquérito civil? Vamos aqui então buscar estas informações. Lembrando que nos termos da nossa Constituição, o titular do inquérito civil é o Ministério Público, viu, gente? Então, o inquérito civil, ele poderá ser instaurado basicamente através de 3 possibilidades. Poderá ser instaurado de ofício, o próprio Ministério Público, então, toma a iniciativa e instaura esse procedimento. Ele poderá ainda ser instaurado em face de um requerimento ou de uma representação, no caso, formulada por qualquer pessoa ou ainda por comunicação de outro órgão do Ministério Público ou ainda por comunicação de qualquer outra autoridade. Ok? Então também assim pode-se ter a instauração de um inquérito civil. E poderá também haver esta instauração mediante designação do senhor Procurador-Geral de Justiça, mediante designação do Conselho Superior do Ministério Público, das câmaras de coordenação e revisão e de outros órgãos superiores da instituição. Isso, evidentemente, quando for cabível. Portanto, é importantíssima esta dica número 3. Eu tenho 3 possibilidades de instaurar um inquérito civil. De ofício, em face de requerimento ou de representação formulado por qualquer pessoa ou de comunicação por outro órgão do Ministério Público e por designação do senhor Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, ou ainda câmaras de coordenação e revisão e demais órgãos, então, superiores ali da instituição. É dessa forma. Bem, agora que nós já sabemos, então, como poderá, no caso, ocorrer esta instauração, a gente pode avançar mais um pouquinho, tá? Bem, o Ministério Público, gente, o Ministério Público, ele tá, independentemente de provocação, ele irá atuar naqueles casos, então, tá, em que ele tiver conhecimento daqueles fatos que possam constituir lesão aos interesses ou aos direitos mencionados. Então, gente, toda vez que o Ministério Público receber, que ele tiver o conhecimento sobre tais lesões, ou seja, sobre qualquer coisa que possa provocar lesão aos interesses e aos direitos, então, mencionados, ou seja, os direitos difusos e coletivos, nesse caso, o Ministério Público, então, ele vai atuar independentemente de provocação, porque ele é o titular, constitucional ali para, então, tutelar esses direitos, tá? Então, interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, a tutela desses direitos aí, todas elas, então, está a cargo do Ministério Público, e se o Ministério Público, então, souber de algo que está, no caso ali, tá, causando lesão ou prestes a causar, ele irá atuar nesse sentido, tá bom? E, evidentemente, todo membro ali do Ministério Público, o promotor de justiça, então, vai tomar as medidas necessárias para, evidentemente, no caso, exercer a sua função institucional. E mais, nesse caso específico aqui, ou seja, em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou ainda por outro membro, por membro ali ou órgão do Ministério Público ou qualquer outra autoridade, especificamente nestas situações, tá? Vamos supor que tais informações
tenham chegado ao Ministério Público verbalmente. Vamos supor um exemplo. Uma pessoa levou ao conhecimento do Ministério Público e ela fez isso oralmente. Levou ao conhecimento, então, do Ministério Público uma situação desta natureza. Ou seja, alguém ali, né, estava sofrendo uma lesão ao seu direito e, nesse caso, o Ministério Público, então, era o titular daquele direito, e o que ela fez? Recebeu essa informação. Nesse caso, gente, se essa informação chegar oralmente, chegar verbalmente, o Ministério Público ele vai reduzir esta informação a termos de declarações, ou seja, vai passar para a escrita, para um termo escrito, aquilo que lhe chegou de forma verbal, ok? Da mesma forma, gente, a gente tem que ter ideia o seguinte, a falta de formalidade, isso não necessariamente implica, tá, o indeferimento ali do pedido de instauração de inquérito civil. Então, se em algum momento esta né, informação chegou verbalmente, e se ela então chegou verbalmente, só isso é suficiente para que haja um indeferimento ali do pedido de uma instalação de inquérito civil? Não, o fato de ter sido verbal, vou então reduzi-la a termo e aí sim vou analisar o seu conteúdo propriamente dito, tá bom? Lembrando a ideia é o seguinte, que isso é a regra. Agora, coloque uma coisa na sua cabeça. O inquérito civil, ele só deixará, tá, de ser instaurado se realmente os fatos que chegaram se mostrarem improcedentes. Então, se a notícia que chegou for uma notícia improcedente, gente, não há razão para a instauração de um inquérito civil. Tá bom? Então, somente neste caso. Agora, se cair na nossa prova, a falta de formalidade é motivo suficiente para o indeferimento do pedido de instalação do inquérito civil. Não, a falta de formalidade por si só não é, ok? Guardem isso, muito cuidado para a nossa prova. E mais, o conhecimento por manifestação anônima. Existem algumas oportunidades, sejam quais são as mais diversas razões, em que a parte ela quer se manter anônima. O ideal, e nós sabemos disso, é que a denúncia ela seja feita, né, de maneira expressa, ou seja, a pessoa que fizer a denúncia deve se identificar, deve ser qualificada, deve trazer os fatos e possivelmente trazer as provas ou ainda indicar onde encontrar essas provas. Mas e suponha-se que um fato chegue ao conhecimento do Ministério Público de forma anônima. Será que isso deve ser descartado plenamente? Não. Isso não vai acontecer desta forma não, tá? Então o conhecimento por manifestação anônima justificada, isso não implicará ausência de providências, tá? Então significa dizer o seguinte, gente, tá? Que o conhecimento então de uma manifestação anônima, se o fato que ali está realmente merece e tem por onde prosperar a investigação, ok, o Ministério Público não deixará de realizar a sua investigação pelo fato de ter vindo anônima. Não deixará, tá? Então suponha-se que chegue uma denúncia anônima, por exemplo, que esteja acontecendo um desmatamento em uma área de proteção ambiental. A pessoa não queira se identificar, mas dá todos os detalhes. O Ministério Público pega essa informação, foi lá e checou. Realmente está acontecendo? Ok, isso aí vai impulsionar então a missão institucional do Ministério Público, beleza? E mais, o Ministério Público, gente, tá? De posse de informações, então, necessárias, aquelas que estão previstas lá na Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347/85. Então, desde que tais informações ali possam autorizar ali, ó, a tutela dos interesses ou direitos, tá? Nesse caso, então, ele poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil. Gente, é quando nós temos aquele procedimento ali preliminar, é um procedimento administrativo que é feito antes para complementar as ações e aí sim, através desse procedimento serão realizadas diligências. E se ali realmente, né, houver com essas diligências, vai complementar as informações que tem. E aí, se o Ministério Público entender que agora sim tem elementos suficientes, aí ele vai propor, então, a sua ação, tá bom? Então, existe esta possibilidade. A ideia é justamente verificar se ali estão presentes os elementos necessários. Gente, é que às vezes a notícia chega, mas chega
pela metade, chega a uma única informação e é seguro, é prudente e é legal que o Ministério Público, então, antes realize ali um procedimento preliminar e aí sim, depois ele faz ali então a sua atuação. Por exemplo, eu faço uma denúncia anônima ao Ministério Público. Ó, está tendo desmatamento numa área de proteção ambiental. Pronto, não falei mais nada. Só por conta disso, e quem está desmatando é fulano de tal. Só por causa disso o Ministério Público vai já iniciar o inquérito civil? Não. O que ele vai fazer? Bem, vou instaurar um procedimento administrativo e vou checar que se de fato está acontecendo ali esse desmatamento e, em tese, quem é que está provocando isso. Pronto, constatei, não, de fato tem a pessoa tal. Aí eu, no caso, instauro um inquérito civil, aí sim as investigações serão mais abrangentes. Tá bom? Isso é possível? É e vai acontecer. E mais, o procedimento preparatório. Esse procedimento ele deverá ser autuado com uma numeração sequencial à do inquérito civil, viu? Vai ser registrado também em um sistema próprio e vai ter, evidentemente, num caso ali, uma numeração para que se possa converter. Gente, esse procedimento ele tem uma numeração, que essa numeração serve para o controle, tá? É uma numeração, então, que será utilizada para se identificar todos os procedimentos relacionados àquele evento. E mais, o procedimento preparatório, então isso é interessante que você foque, esse procedimento preparatório, gente, tá? Ele tem que ser concluído num prazo máximo de 90 dias. Então, o prazo para se concluir um procedimento preparatório, 90 dias. Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogável por mais 90 dias. Quantas vezes eu posso prorrogar isso? Só mais uma vez, tá bom? E mesmo assim tem que haver um motivo justificável. Do contrário, não vai ser possível. Tá, terminaram os 90 dias e mais a prorrogação caso ocorra. Nesse caso, o Ministério Público vai promover o seu arquivamento, se não tiver elementos necessários para promover o inquérito civil, vai ajuizar a respectiva ação civil pública, caso os elementos estejam ali, que sejam comprovados, ou vai converter então ali aquela questão em inquérito civil. Tá? Por que ele pode fazer direto uma ação civil pública? Porque, como nós dissemos anteriormente, o inquérito civil é um procedimento facultativo e prescindível. Ele pode ser dispensado. Então, são estas três possibilidades, tá bom? Então, nós podemos assim resumir. Desse procedimento preparatório, poderá resultar em arquivamento, poderá resultar em uma ação civil pública ou ainda no caso, esse procedimento poderá ser convertido em inquérito civil. E mais, caberá então ao membro do Ministério Público, ou seja, caberá ali ao senhor promotor de justiça, aquele que estiver investido e com a atribuição de propor ali esta ação civil pública, é ele também quem tem a responsabilidade pela instauração do inquérito civil. Então ele também tem esta prerrogativa, tem mais do que isso, essa competência legal. Nós podemos assim então sintetizar. O membro, ou seja, o promotor de justiça que tem competência para propor a ação civil pública é também a autoridade competente para a instauração do inquérito civil. Vamos supor que haja um conflito negativo ou positivo em relação às atribuições. Um determinado promotor, então, entende que ele não é a autoridade competente para aquele evento. Ele acha que é um outro promotor. É um exemplo. Se houver um conflito parecido com esse, desta natureza, tá? Desde que seja devidamente fundamentado, nesse caso, quem deverá suscitá-lo? Olha, então, eventual conflito, tá, negativo ou positivo de atribuição, desde que fundamentalmente, tá, ele será suscitado, então, nos próprios autos. No próprio processo vai estar decidido isso. Ou ainda, deverá ser feita uma petição ali, que será dirigida ali ao órgão com atribuição do respectivo ramo. Ou seja, o Ministério Público de São Paulo vai ser lá para o Ministério Público de São Paulo, então, decidir a questão. Lembrando que qualquer conflito de atribuição tem um prazo para ser decidido. Em 30 dias, esse conflito de atribuição ali, no caso, negativo ou positivo, tem que ser decidido. Beleza? E mais, vamos falar ainda sobre a instauração deste inquérito civil, ainda com uma perspectiva muito interessante, que é o seguinte. Este inquérito civil,
tá? Este inquérito civil, ele será instaurado por portaria, tá? Então, o inquérito civil será instaurado por portaria. Essa portaria, lembrando que ela, então, vai seguir uma numeração em ordem crescente, pode ser, no caso, esses números anualmente mudam. Então, por exemplo, inquérito, tá, civil número 1/2019. Aí terminou 2019, inquérito número 1/2020. Vai ser registrado em livro próprio, tá bom? E mais, o que não pode faltar de jeito nenhum no inquérito civil, na sua instauração, na portaria de instauração? O que não pode de jeito nenhum faltar nesta portaria? Anotem, por favor, o fundamento legal, né, que autoriza ali o Ministério Público a agir, e também a descrição do fato, do objeto, o nome e a qualificação dos envolvidos, o nome e a qualificação do autor, tá? Então, ali o nome e a qualificação a quem o fato é atribuído, a data, o local de instauração e a determinação das diligências iniciais, a designação do secretário, que no caso deverá assumir um termo de compromisso, além da determinação de afixação desta portaria em um local de costume e também uma cópia da mesma para publicação. É isso que vai ser feito com esta portaria de instauração de um inquérito civil. Agora, se no curso, gente, do inquérito civil, vamos supor que o inquérito civil já tenha se iniciado, e aí surjam fatos novos. Então, novos fatos ali que indicarem a necessidade de investigação, gente, de um objeto diverso a que estiver sendo investigado, então vamos imaginar o seguinte: eu estou investigando um exemplo. Tá, o Ministério Público está investigando ali, então, um possível desmatamento de uma área, tá, de proteção ambiental. E aí, ao investigar esse fato, descobriu também lá o seguinte, que lá existiam trabalho, né, que pessoas estavam lá na condição de escravos, ou seja, um fato novo. Eles não foram investigar se havia ou não a prática de escravidão no local, foram investigar o fato de se estar desmatando. Surgiu então esse fato novo. E agora? É objeto de apuração diferente desse contexto. Nesse caso, o membro do Ministério Público, ele poderá ditar a portaria, falar, bem, essa portaria era para averiguar, então, se havia ou não desmatamento de área de proteção. E, além disso, para ver se isso está sendo realizado por mão de obra escrava. Pronto, ele aditou. Ou ele pode falar o seguinte: não, vou instaurar outro procedimento, outro inquérito civil. Um para apurar o desmatamento, o outro para apurar ali essa questão de escravidão. Pronto, acabou. Esse é só um exemplo, tá? E no caso aí, eu citei aí, né, no caso aí a questão da escravidão, lembrando que isso aí nem estaria no âmbito do inquérito civil, seria no inquérito penal. Mas foi um exemplo esdrúxulo, bem amplo, para você entender aí, só para diferenciar os fatos, tá legal? Pronto. Além disso, eu quero falar o seguinte: vamos supor que haja um indeferimento ali do requerimento para instauração do inquérito civil. Por algum motivo, aquele então requerimento foi indeferido. O Ministério Público entendeu que não era o caso. O que poderia, então, se desdobrar desta consequência? Olha, em caso, gente, de evidência, tá, de que os fatos narrados ali na representação não constituem lesão aos interesses ou direitos, tá? Ou ainda, se ficar comprovado que o fato já tenha sido, então, investigado em outra oportunidade, ou que já tenha sido objeto de uma ação civil pública, ou ainda, se for o caso de já terem sido aqueles fatos solucionados. Nesses casos, então, especificamente, o Ministério Público, gente, no prazo de 30 dias, ele vai indeferir o pedido de instauração do inquérito civil. E esta decisão tem que ser uma decisão fundamentada. E há uma justificativa para tanto, né, gente? Diante desses fatos, não haveria realmente razão para ser. Do indeferimento do requerimento de instauração de inquérito civil, cabe recurso? Cabe. Cabe recurso administrativo, né, com as suas respectivas razões, lembrando que o prazo para tais recursos são 10 dias. Então, a partir do momento que eu fico sabendo do indeferimento, eu tenho 10 dias para recorrer. As razões de recurso, estas razões, elas serão protocoladas junto ao órgão que indeferiu o pedido, gente. E aí depois,
Nesse caso, a ideia é que haja uma reconsideração. Mas se a autoridade não reconsiderar, nesse caso, tá? No prazo de 3 dias, juntamente com a representação e com a decisão impugnada, este recurso seguirá, então, ao Conselho Superior do Ministério Público ou para a Câmara de Coordenação e Revisão. Esta é a sequência lógica, então, do que será feita com este recurso. Desse recurso, quem serão os notificados? Os interessados, para que eles possam, então, oferecer as contras-razões, gente. Eles têm direito. Acabou o prazo de 10 dias. Os autos serão arquivados, tá? No caso aí, se não houver, então, qualquer motivo que realmente justifique que este inquérito deva, sim, ser instaurado. Se não tem qualquer motivo, e se o representante não se manifestou no prazo de 10 dias, será arquivado. Na hipótese de atribuição originária do procurador-geral, se for um caso que é legalmente destinado, que seja de competência originária do procurador-geral, nesse caso, caberá pedido de reconsideração também no prazo de 10 dias, com a apresentação das razões necessárias. Bem, já é algo que eu sempre gosto muito de fazer e não poderia ser diferente. Vamos terminar esse nosso encontro com uma questão muito próxima daquela que você poderá encontrar no dia da sua prova. Então, nos termos da resolução 23, eu quero que você marque para mim aqui a correta. O inquérito civil de natureza unilateral e obrigatória? Não, gente. O inquérito civil ele é de natureza unilateral e facultativa. Nós já sabemos que o inquérito ele é prescindível. O inquérito civil é condição de procedibilidade. Não, ele não é condição de procedibilidade para se ajuizar ações ou ainda para realizar outras medidas, seja de atribuição do Ministério Público. Então, ao contrário do que você está falando aqui que é condição, não é condições. O procedimento preparatório deve ser concluído no prazo de 60 dias. Não, tem que ser concluído no prazo de 90 dias. O inquérito civil será instaurado por resolução. Não, ele é instaurado por portaria. Do indeferimento de requerimento de instauração do inquérito civil, caberá recurso administrativo com as respectivas razões no prazo de 10 dias. Perfeito! É a inteligência que está na nossa resolução. Logo, gabarito letra E. Parabéns a todos que acertaram. Com isso, chegamos então ao final aí do nosso encontro, desse nosso encontro produtivo, encontro rico. Espero que você tenha gostado e mais do que isso, que você tenha tido ali a percepção e ter captado as informações que são necessárias para a nossa prova. Um enorme beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bem, pessoal, esse foi um vídeo, então, sobre a resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. Espero que vocês tenham gostado e é mais um vídeo aí para nossa galeria, tá bom? Um forte beijo no coração de vocês, do professor Eduardo Galante. Tchau, tchau, gente.